Laura Medeiros nos traz o Correio da Semana. Laura. Olá pessoal de casa, estamos de volta com mais um Correio da Semana e a nossa primeira pergunta de hoje é do David Chardozin de Campinas. E ele gostaria de saber se as penalizações dos pilotos Kevin Harvick e do Buschinho na prova de Darlington foram justas na opinião de vocês? Pergunta difícil. A primeira coisa, justo para mim foi de dar igual para os dois. Isso aí realmente foi justo. Agora, a questão dos 25 mil dólares apenas e colocar sob observação, é isso que eu tenho uma dúvida. Dentro da filosofia da NASCAR, de deixar correr solta digamos, entreveros e confusões entre os pilotos, eu acho válido. Agora, 25 mil dólares realmente não é nada para um piloto. Só os dois, não sei os números agora de cabeça, mas já fizeram um dinheiro muito mais do que isso, só em prêmios, fora o salário deles. Então, o valor é absolutamente ridículo. Mesmo considerando que não fosse ter tirado os pontos, eu acho que a multa deveria ser maior, pelo menos ali 100 mil ou mais. Eu concordo. O grande problema, na minha opinião, foi aquele carro perdido no meio dos boxes. Pode ser sempre culpa do Buschinho, do Kevin Harvick, que foi lá dar um soco, enfim. Aquele foi o grande problema. Eu acho que a NASCAR devia ser mais rígida, porque o problema foi aquele, do carro estar solto, tinha que cobrar mais, na minha opinião, 25 mil dólares é nada. E eu concordo com a NASCAR, eles vão tirar pontos, porque ainda não estamos entendendo, pelo menos os pilotos dizem que ainda não entenderam totalmente essa nova pontuação. Deixa os pontos intactos, mas tinha que ser muito mais pesado o valor da multa, na minha opinião. Agora, só para clarificar, foi exatamente, você falou do carro, mas foi nos boxes. Ou seja, não houve penalidade pelo que aconteceu na pista, absolutamente. A NASCAR está 100% com o que aconteceu na pista. E a nossa segunda pergunta vem de Brasília, do Fabiano Cardoso. E ele comenta que as tomadas de tempo de Jimmie Johnson não têm sido muito boas. E gostaria de saber a que se deve isso e se isso interfere numa corrida em si. Pelo menos essa temporada está sendo um pouco trabalhosa para Jimmie Johnson. No ano passado, nos anos anteriores, a pole position vinha com mais frequência. Nessa parte eu concordo, não está tão fácil para Jimmie Johnson conseguir pole positions, mas eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho. Na minha opinião, o forte Jimmie Johnson sempre chega a hora da decisão nos playoffs. Eu acho que não faz diferença absolutamente nenhuma. Ele está na pole position ou não, até porque ele é um piloto super forte. Jimmie Johnson, Tony Stewart, Kevin Harvick, são pilotos que não têm, se você ver o retrospecto, Jimmie Johnson relativamente não tem muitas pole positions. E muitas vezes é mais importante nos treinos os pilotos estarem preparados para a prova. Jimmie Johnson é um piloto que avança. Tony Stewart talvez não esteja numa super fase, mas é um piloto que avança. Kevin Harvick é um piloto que avança. Isso são ajustes mais para a corrida. A corrida é longa, tem muito tempo para se recuperar. E o Correio da Semana vai ficando por aqui e não esqueçam de mandar suas dúvidas para correio@curvados.com. Aguardo você semana que vem. Valeu, Laura. Na próxima semana, os pilotos da NASCAR vão estar correndo em casa. Na Sprint Cup não é uma prova que vale pontos, mas é uma prova de festa, é a festa das estrelas. É sempre um bom evento. Há alguns anos tivemos o Kyle Busch dando um pancadão no irmão dele, no Kurt Busch. Acho que eles ficaram sem se falar até quase o Natal, quando quando a avó começou, até no irmão não, Figueiredo, quando a avó fez as pazes entre os dois. Então é uma prova bastante interessante, é uma prova que vale o dinheiro. Antes é realizada uma prova entre os que não são All-Star para eles se classificarem para o All-Star, portanto há uma chance para todos os pilotos, há o piloto do voto popular, muita gente dizendo que já está na mão do Dale Earnhardt Jr. e de qualquer maneira teremos torcendo para que Trevor Bayne possa participar como vencedor das 500 milhas de Daytona. Juan Pablo Montoya vai estar na prova de vitória ano passado dele em Watkins Glen. Então acho que vai ser uma grande prova e é uma prévia para as 600 milhas de Charlotte que vão acontecer no fim de semana seguinte, depois, em termos de horário, depois das 500 milhas de Indianápolis. Mas para a gente as estrelas começam a se apresentar na sexta-feira, Sérgio, com o Piquezinho mais uma vez e o Miguel Paludo. Esperamos aqui uma melhor sorte dos brasileiros. Você que viu a corrida, eu não sei, Roberto, não pude fazer a narração com você. Infelizmente a sorte outra vez não acompanhou o Paludo. O Paludo teve problemas durante os treinos, largou na 27ª posição, vinha melhorando, chegou a estar em 20º colocado, quando o Rick Carmichael teve um dos acidentes mais espetaculares que eu vi, pelo menos, na Truck Series, e o Paludo, tentando desviar, terminou batendo no muro de contenção, danificou o carro, abandonou. E o Nelsinho estava sempre brigando para fazer parte entre os 10 melhores, e na última volta, junto com o Timothy Peters, ele foi o terceiro da fila de 3 carros, Johnny Sauter, Peters e Nelsinho Piquet,
se atrapalhou com o Timothy Peters e os dois abandonaram a prova, mas um 16º lugar para o Nelsinho, depois de tudo que aconteceu, ainda foi lucro para ele. Eu acho o seguinte, o Nelsinho, vendo só depois, analisando os resultados, para o Nelsinho foi um 0-0. Depois de um segundo lugar, realmente não era o resultado que ele esperava e não era o resultado que ele ia ter se não fosse pelo envolvimento dos acidentes na última volta, mas é NASCAR, a gente já viu vários pilotos ficando para trás na última volta, então é NASCAR, é isso que acontece. Mas em termos de posição na tabela, ele continua na mesma posição e o mesmo número de pontos atrás do 10º colocado. Claro, eu sei que com certeza o objetivo do Nelsinho é ser mais do que o 10º colocado e talento para isso ele tem. Mas eu acho que numa primeira temporada ficar entre os 10 primeiros, para mim, é lucro. Tanto que ele está tendo problemas, acidentes, então acontece, é coisa que vai ganhando experiência de evitar e etc. E para o Paludo, Roberto, acho que o principal para o Paludo é a paciência, porque ele realmente, depois de duas provas, nas últimas duas provas, ele caiu de 10º para aquele 19º. Então, realmente, o prejuízo dele foi grande. O Nelsinho está avançando, ele avançou quando foi o segundo e ficou no 0-0 agora. O Paludo foi para trás brusco. Então, eu acho que ele tem que ter paciência. 6 provas apenas até agora na temporada. Ele tem muito tempo para mostrar resultados. Está numa fase de aprendizado, ele tem menos experiência, por exemplo, não tem que comparar mas comparando, tem menos experiência internacional automobilística que o Nelsinho, e ele tem que pouco a pouco ir construindo, não pode ficar desesperado, não estou dizendo que ele esteja, mas tem que manter a calma e continuar trabalhando para eventualmente obter bons resultados, que eu acho que ele vai conseguir. O grande problema do Miguel Paludo está sendo a classificação, ele está saindo lá atrás e aí quando você está lá atrás é difícil você avançar, apesar de estar avançando, mas o maior problema de sair lá atrás é exatamente o que aconteceu. Dali na frente, no meião, sempre acontecem os acidentes e dessa vez o Paludo não teve como evitar, terminou batendo no muro de contenção. A solução ele deve trabalhar mais agora, e ele sabe disso, trabalhar mais para começar um pouco mais na frente durante as corridas para diminuir aqui as chances de se envolver em acidentes. E vamos ficando por aqui. O Curva do S volta semana que vem. Roberto Figueiredo e Sérgio Lagos estiveram com vocês. Semana que vem tem mais. Obrigado pela audiência. E você já sabe, o lugar de correr é na pista. Até a próxima.